Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 104.600 no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que se sustenta, altcoins de qualidade também se sustentam diante do conflito armado no Oriente Médio, Israel e Irã. Tudo aconteceu e os mercados ontem fecharam de forma positiva. O Bitcoin fechou de forma positiva. E a atenção agora é total para o fechamento da semana. Eu quero discutir exatamente quais são os pontos-chave para a gente ficar de olho nesses próximos 2 dias, quiçá nessas próximas 36 horas. E é por isso que eu peço a você para ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, é óbvio que a gente vai analisar altcoins. Atendendo ao seu pedido, a gente vai analisar vários ativos. Mas eu peço, mais uma vez, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise já nos próximos dias. Deixarei os comentários abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, a gente segue dentro do assunto Israel e Irã. Nada mudou. Israel atacou Irã, Irã respondeu, Israel segue atacando, Irã segue respondendo. E o mercado? O mercado olhou para este movimento, principalmente ontem, que foi quando tudo começou, e, embora tenhamos visto uma queda, a gente fechou o dia positivo com um martelo de força compradora. Este é um sinal extremamente importante. Este é um sinal de que o mercado pode sim estar precificando já um cenário não tão alarmado, não tão ruim como se esperava no começo da madrugada, na verdade no começo do dia de sexta-feira, que para o Ocidente ainda era noite de quinta-feira. Luan, mas estamos vendo uma queda neste exato momento, 1,3% no Bitcoin. Isso é algo para ficar preocupado? Na minha humilde opinião, não. É natural que quando a gente tem uma menor liquidez, a gente tem a volatilidade. Então a gente pode subir, pode descer em um final de semana, que é justamente quando a gente tem menor liquidez. E com a guerra ainda movimentando o cenário completo, a gente pode ter essa volatilidade. É preocupante? Não. Mas o que a gente tem que ter máxima atenção para o domingo, amanhã. Por quê? Porque amanhã a gente terá o fechamento semanal. Então, 21 horas horário de Brasília, amanhã nós teremos justamente esse fechamento semanal e se o mercado fechar acima de 104.500, a gente estará mantendo o cenário bullish para todos os sentidos. Por quê? Este cenário, tira uma foto agora e escuta o que eu vou te explicar. Este é um cenário que mantém tudo da forma mais saudável possível. Por quê? Aceleramos, rompemos o corpo da vela máximo que a gente já tinha atingido no semanal, a gente acelerou e a gente vem trabalhando em uma acumulação que a gente chama de acumulação de topo. Esta aqui é uma área no semanal importante e que, sendo mantida, nos coloca diante de um cenário muito confortável. Eu sei que muitos podem até acreditar que eu estou trazendo uma fala até de confronto para quem está com uma exposição em altcoins, uma exposição muito grande, mas eu gosto de lembrar você, o farol é o Bitcoin. A gente passou as 2 últimas semanas falando de forma muito enfática das altcoins. Se você não assistiu esses vídeos, assista. Se você não é inscrito, se inscreva, porque a gente tem conteúdos diários e assistindo diariamente você vai tendo uma visão não tão emocional do mercado e sim muito mais analítica.
Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, obviamente, se esse vídeo fizer sentido para você. E confira os vídeos das últimas 2 semanas. Se a gente olha para o quão o mercado está saudável, a gente tem que olhar para o Bitcoin. E a manutenção, eu quero que você pense, a manutenção do Bitcoin acima de uma faixa extremamente importante, que era um desafio muito grande no semanal, mantém justamente a saúde desse mercado. Acumular em pontos esticados, podemos considerar esticados? Podemos considerar esticados, o que não quer dizer que a gente vá corrigir. Esta pode ser uma acumulação para desacelerar o mercado, permitindo que ele acelere posteriormente, quando os ânimos se acalmarem. Mas este movimento, e eu venho falando, é algo muito bom. Por quê? Porque o mercado não precisa necessariamente formar uma correção agressiva. Não precisa, não quer dizer que não vai acontecer, mas não precisa formar um padrão de correção tão agressivo para que a gente tenha essas acelerações. Então vamos olhar para o fechamento semanal com muita atenção e se a gente fechar acima de 104.500, a gente manterá o cenário para o farol, que é o Bitcoin, de forma, eu não tenho outra palavra para escolher, de forma extremamente saudável. Luan, e se a gente fechar abaixo? Vamos olhar com calma. A gente tem suportes que são extremamente fortes. E para o curtíssimo prazo, a gente tem que ter a atenção na média de 50 dias. Por quê? Porque ela serviu como suporte. A gente bateu 100 mil dólares, praticamente 100 mil dólares, e a gente beliscou ela ontem em 102.700, que foi o ponto que a gente atingiu ontem. Então 102.700, primeiro suporte. 100 mil, segundo suporte. São suportes extremamente importantes. E se perdermos estas áreas? Provavelmente estaremos escalando a guerra, estaremos diante de uma aceleração para o petróleo. A gente comentou sobre isso ontem. Estreito de Hormuz, onde é escoado 20% de toda a produção de petróleo do mundo. Temos que olhar o petróleo. Se você não assistiu o vídeo de ontem, por favor, assista. A gente falou justamente sobre isso. Se a gente, porventura, perder esta área aqui, estaremos provavelmente com a guerra escalando. E isso é o fim de algum bull market, out-season? Categoricamente, não. Não é isso que descaracterizará o bull market. Vamos analisar o pior cenário para o curtíssimo prazo. A gente olha e perde 102, 100 mil dólares. O que a gente pode considerar? Meu Deus, vamos corrigir um pouco mais. Ora. Isso vai levar, eu já te informo de antemão, isso vai levar um monte de gente a falar que é bear market, que é topo triplo, que é o fim do mundo, blá, 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 blá. A gente sabe que a manutenção de um bull market se dá com topos e fundos ascendentes no gráfico mensal. Topos e fundos ascendentes no gráfico mensal. Enquanto isso acontece, a gente segue com um movimento mega saudável. Vou colocar no mensal aqui. Me fala se a gente tem aqui uma tendência de baixa ou de alta. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, e a gente está no topo. Mas é o topo duplo. Vamos pensar também em algo adicional. Sim, eu estou me estendendo porque eu já entendo o que pode aparecer de dúvida e o que pode aparecer de narrativa. Então você que está assistindo agora, você já vai poder derrubar essas narrativas com o conhecimento. É topo duplo. É o mesmo cenário de antes, agora a gente vai para o limbo. Qual era a situação aqui?
que caracterizou o topo duplo. Neste ponto, nós tínhamos o fim dos juros baixos. O Fed começou aqui a aumentar a taxa de juros. Por quê? A inflação estava saindo do controle. A gente já vinha de um movimento de aceleração muito grande. Você pode até falar, poxa, Lô, mas a gente está vindo de um movimento de aceleração grande no Bitcoin. A gente saiu de 15, a gente está em 105. Não é algo esticado? A gente pode considerar que sim, o Bitcoin já acelerou bastante, mas a gente não teve a mesma euforia que nós tivemos aqui. Aqui foi a euforia da out-season, enlouquecida, devaneio, tudo subia, era uma loucura. Porque a gente estava numa fase de juros baixos e liquidez a todo vapor. Agora, a gente está saindo de uma fase de contração econômica, a taxa de juros ainda está ultra elevada e existe a expectativa para os próximos meses justamente do quê? Do corte da taxa de juros. Então aqui a taxa de juros começou a subir e o mercado de risco começou a despencar. Aqui nós estamos acelerando, só que a taxa de juros está extremamente elevada. Ela tende a cair, porque a inflação está dentro da meta, está alcançando o alvo do Fed. E, sim, as tarifas estão sendo encaminhadas. A guerra pode trazer inflação, pode assustar? Pode, no curtíssimo prazo. Mas, aparentemente, esta guerra está em um cenário que o mercado mesmo já não está mais sentindo tanto. Então, a política monetária acaba também tendo um ajuste. E o corte na taxa de juros pode nos levar ao quê? Aumento da liquidez, acelerando o mercado de risco. Então, estamos em bear market? Não. Estamos em bull market. E se a gente corrigir mais, Luan? Quais são as faixas alvo para o curto prazo de correção? Vamos falar o pior cenário numa correção. A gente vem aqui, a gente puxa aqui, Fibonacci. A gente tem o mesmo ponto que a gente vem falando há 700 milhões de semanas. Na verdade, 4 semanas. A gente fala de 97 mil dólares. Tá aqui, 97 mil dólares. Primeira faixa de Fibonacci, 93 mil dólares. Poderia ser alcançado? Poderia. 88 mil dólares? Poderia. Esses são cenários ruins? Só para quem está de olho no curtíssimo prazo. Mas para investimento, isso aqui ainda seria plausível. Ah, você está falando que vai subir e vai cair? Não, eu estou te detalhando aqui todos os cenários. Cenário de alta, cenário de baixa. Quais são os pontos que a gente tem que ficar de olho no curtíssimo prazo. Se a gente perder esses pontos, a gente pode corrigir mais. Ah, e se a gente conseguir sustentar essa área e simplesmente... Opa, quarta-feira tem reunião do Fed. O Fed falar algo mais bullish, indicar que pode ter cortes, ter alguma fala específica. O que acontece? O que acontece se houver um acordo entre Estados Unidos, Israel e Irã? Considere também esses cenários. Mas olhe para o gráfico e entenda que a gente sempre tem que avaliar o macro. Te mostrei aqui por A mais B que o macro segue bullish. Falamos rapidamente de política monetária e o médio prazo, semanal, saudável, ó o joinha aqui, e o curto prazo, ainda estamos saudáveis. A gente só começa a entrar numa fase um pouco mais agressiva no curto prazo se a gente perdeu os 100 mil. Então, entender macro, médio e micro é muito importante. E as suas altcoins? Por que eu não falo da altcoin específica? Porque ela vai andar de acordo com o Bitcoin. Quando que essas altcoins vão voar? É o que muita gente quer saber, é o que muita gente fica no desespero. Eu vou comprar agora, mas daqui 2 semanas eu tenho que estar bilionário. Não é assim que funciona. A gente acumula em fases inteligentes e entende um cenário específico que vai se formar
vai se confirmar quando o Bitcoin acelerar e a dominância começar a cair. Ah, porque não vai ter out-season, porque o ETF, porque o capital de giro, porque quantidade de ativos, blá, blá, blá. Você quer realmente entender com base sólida como a gente derruba cada uma dessas narrativas? Assista as 3 aulas que a gente tem aqui embaixo, na descrição do vídeo. Out-season 00, out-season 1 e out-season 2. Você pode discordar de mim? Tranquilamente, mas o faça com base, o faça com solidez, o faça pelo menos entendendo qual é o meu contraponto a esse tipo de fala, combinado? Então a gente tem que ficar de olho justamente nos pontos mais críticos para o Bitcoin, e a nossa atenção vai ficar no fechamento da semana, combinado? Se você gostou dessa análise rápida, 15 minutos, vai! Já deixa o seu like e, mais uma vez, se inscreve no canal. Agora, se você quer ter acesso às atualizações gráficas de mercado que a gente vai apresentar amanhã, hoje também a gente vai trazer insights, mas amanhã eu convido você a clicar no segundo link da descrição. No segundo link da descrição, você tem acesso ao nosso grupo do Telegram. Ele é gratuito, é onde a gente passa muitos insights. Você pode aproveitar. Segundo link da descrição, grupo do Telegram. Vamos analisar algumas altcoins? Já que você entendeu qual é a minha visão geral do mercado? Pois bem, vamos analisar Ethereum, AXBT, Cookie, INJ, Filecoin, Zilliqa, Aave e XRP. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Sim, é um convite. Te apresentar uma forma de você fazer uma graninha aí. Não tem nenhum macete, não é tigrinho, não tem nada disso. Você sabe que nós temos parceiros. E eu trabalho com parceiros que eu utilizo. Eu trabalho com a Bybit e com a Bitget. E a gente tem visto que as pessoas têm passado por dificuldades quando a gente está falando dos investimentos. Muita gente acaba investindo na euforia, muita gente acaba entrando no mercado futuro sem ter o devido conhecimento, muita gente se expõe em altcoins com um peso maior, muita gente acaba tomando decisões erradas. E a gente entende que ganhar dinheiro é extremamente difícil e todo mundo investe com um sonho em mente. Como este ciclo está sim sendo desafiador para muitos, eu pedi uma campanha com a Bitget. E a gente conseguiu uma campanha que permite que você possa ganhar R$200 em BGBs. Você pode ganhar até 8 BGBs. O que é o BGB? É a moeda nativa da Bitget. E você, para ganhar, precisa apenas fazer algumas tarefas. Abrir sua conta, fazer um depósito, fazer uma compra de qualquer ativo, comprar um BGB e manter por uma semana, 10 dias. Você só precisa fazer estes movimentos e aí você vai recebendo e tem a capacidade de receber até 8 BGBs. O que isso quer dizer? Isso quer dizer mais de R$200. Você pode, logo em seguida do recebimento, vendê-los. Você pode investir comprando Bitcoin, comprando outros ativos, você pode sacar, pagar uma conta, pode fazer uma operação alavancada. Você é quem define. São mais de R$200 nesse momento que estão à disposição para quem tiver interesse. Eu vou deixar lá no nosso grupo geral, segundo o link da descrição, o link para você participar dessa campanha. E aí você pode criar sua conta e fazer as tarefas e receber logo de cara este capital. Pode te ajudar a investir no seu conhecimento ou até a comprar qualquer outro ativo ou até manter os BGBs que tendem a se valorizar, porque a gente está falando de uma criptomoeda. Uma criptomoeda que tem base com a corretora acaba sim tendo benefício claramente se você entender que a gente está no cenário de alta.
Maravilha? Então, já clica no segundo link da descrição, entra lá no nosso grupo e lá embaixo da última postagem vai estar a campanha para você. Maravilha? Vamos analisar. O que a gente está vendo aqui no nosso amigo Ethereum? Lembra que a gente falou 2.800 dólares? Adivinha em que ponto a gente teve um pullback? Exatamente em 2.800 dólares. A gente foi, guerra apareceu, o mercado acaba tendo pullbacks. E esse pullback pode nos levar às faixas de... Estou no gráfico de 3 dias. E pode nos levar a 2.300, 2.100 e 1.950 para pontos de buy zone. Esses são os pontos de buy zone para quem tem uma visão bullish para com Ethereum e também tem um perfil agressivo. E obviamente, gente, tem que ter uma visão bullish para as altcoins. Se você acha que é o fim do bull market, que não vai ter alt-season e Ethereum é uma porcaria, eu não sei nem o que você está fazendo aqui até agora, exatamente. Se você não tem essa visão, tá perdendo tempo por quê? Mas aqui, para quem está de olho em compras e tá com uma visão bullish, perfil agressivo, 2.300, 2.100, 1.950. Luan, você compraria aqui? Eu raramente respondo esse tipo de pergunta, mas eu, Luan, não compraria aqui onde nós estamos. Por quê? Porque a gente está numa faixa muito próxima a um ponto de resistência clara. Então, eu, Luan, estou falando por mim, aproveitaria se eu quisesse comprar ou aqui. Rompimento, teste. Lembrando que o mercado pode simplesmente fazer isso, exatamente como ele o fez aqui, em 2.000 dólares. A gente falou de 2.000 dólares, poderia ter visto este movimento, o mercado simplesmente fez isso aqui, ó, bateu lá 2.800. Então, ele subiu de 2.000 para mais de 2.800, quase 2.900, praticamente direto. Então, isso pode acabar acontecendo. A gente sempre frisa isso para quem está buscando investir mais com um perfil mais conservador. Lembre-se disso. Tá? Então, aqui nós temos uma faixa para o conservador e uma faixa para o agressivo. Lembrando, obviamente, que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro, adivinha, é você. Então, vamos olhar Ethereum com muita atenção. Só um adendo. Se o Bitcoin corrigir, todo mundo corrige. Se o Bitcoin sustentar, acelerar, romper topos, adivinha? Todo mundo se beneficia. Então a gente tem que lembrar deste pequeno detalhe. A XBT, estamos na área de 50%. Já começa a ser uma faixa de buy zone para aquele que é um investidor agressivo. O que é este cara? É um agente de inteligência artificial que é um setor de inovação dentro de inteligência artificial. Então a gente tem o setor de inteligência artificial, temos os agentes de IA dentro do setor de inteligência artificial. É uma área de inovação dentro da área de inovação. E este é um ativo extremamente volátil, de altíssimo risco. Você tem que estudar inteligência artificial, agentes de IA e buscar entender o projeto de XBT se você pensar em considerar, em avaliar, investir. Eu sei que eu estou sendo o assassino do português aqui, mas você tem que estudar de forma muito, muito responsável este tipo de ativo. Por quê? Nada impede que ele vá a zero. Tem o potencial? Tem o potencial. Pode ser aceito de forma muito boa? Pode. Está no mainstream, todo mundo fala de agentes de IA, inteligência artificial, isso é sim uma tendência muito forte para este ciclo? É. Pode ter valorizações agressivas? Claro, claro que pode. Mas isso não é garantia de nada. Isso é risco absoluto. Não esqueça disso. Quando a gente está investindo em altcoins, a gente tem que entender
o risco que a gente está se colocando. Não se engane, é risco, meu amigo. Você quer segurança? Vai lá na poupança. Vai fazer concurso público. Aqui não tem segurança. Aqui é risco. Então, analise qual é o nível de risco que você aceita. E este aqui é um cara de alto risco. Então, você já tem um perfil de alto risco. E aí a gente vai olhar para um perfil adicional, que é dentro desse risco, você é um pouco mais conservador ou você é o risco do risco com uma faixa na cabeça, eu sou o risco. Se este é você, você vai olhar para esta área até a área de 78.6, 0.10, tá? Então, do 0.16 a 0.10 pode ser uma área de buy zone, tá? Isso aqui poderia ser um cenário para o ativo. Então, este aqui, na minha humilde opinião, é um ponto de buy zone. Por que não 0,382? Porque a gente já está dentro dele. E a gente tem aqui o que pode ser não é um topo duplo, não é um topo descendente, é uma acumulação que, se o Bitcoin tiver uma correção maior, obviamente este cara pode vir aqui. Então, você pode aguardar um gatilho ou fazer DCA e acumulando conforme o mercado vai te dando essas oportunidades, tá? Agressivo é isso. Conservador, meu amigo, é isso aqui. Não tem nem o que discutir. Você sabe, resistência, rompeu a resistência, esticou, suporte, maravilha. Cookie. A gente está formando aqui o que pode ser um ombro, cabeça, ombro? Pode. Vou dar uma olhada aqui, puxar este. Eu gosto de puxar lá de baixo o Fibonacci. Por quê? Porque aqui eu acho que é um pouco agressivo além do que eu gostaria. Tá? Então a gente começa a entrar numa faixa interessante. Para mim, uma faixa interessante, para quem tem o mesmo perfil de risco, mais risco agressivo, absoluto, blá, 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 de AXBT é cookie, tá? E aqui eu vejo uma área de buy zone interessante, plausível, tá? Então aqui, ó, a gente está falando de 0,18, 0,13. Eu tenho perfil ultra agressivo. Se eu comprar aqui, eu vou ganhar dinheiro? Ninguém consegue afirmar. Isso aqui é risco versus retorno. Se alguém está falando para você, não, compra essas 10 altcoins que você vai ficar multimilionário, com certeza, você já foge, porque a certeza não existe. Existem cenários. Poxa, o Bitcoin bater 150, 180, 200, a dominância cair, bons projetos dentro de setores específicos podem ter um benefício absoluto. É garantia? Não. Eu estou enfatizando isso porque eu quero que cada vez mais pessoas entendam. Não existe essa tal garantia que tanta gente busca. Isso aí é uma ilusão. Se você escutar garantia, resultado garantido, retorno garantido, meu amigo, mete o pé e sai correndo, porque é cilada bino. Estamos combinados? Então aqui eu vejo uma área que pode começar sim a ser interessante para o perfil agressivo. Conservador, sendo bem sincero, eu já nem vejo oportunidade, porque a gente teria que acelerar agressivamente, romper essa área, e aí sim você estaria muito perto deste topo, pelo menos da Binance, tá? INJ. Para mim, INJ tem que tomar cuidado com INJ. Por quê? Ombro, cabeça e ombro. Tá vendo aqui, ó, no gráfico de 3 dias? No bueno. Isso não é interessante. Se ele perder isso daqui, naturalmente ele vai buscar a área de 618. Então eu aguardaria esta área para até formar o que pode ser aqui de forma bem feia, o ombro, cabeça, ombro. Semanal, acho que pode até fazer sentido. Ele está fazendo sentido aqui, mas ele poderia beliscar essa área aqui sim. Não seria nada de outro mundo, tá? Então eu olharia para este ponto ou acima de 15. Então, abaixo de 10 ou acima de 15. Perfil agressivo, abaixo de 10, acima de 15, conservador. Filecoin. Está tentando aqui formar um ombro, cabeça, ombro. Vamos dar uma olhada no volume de negociação semanal. O volume de venda está caindo, o que é benéfico, mas ele tem que sustentar. Tá? Ele teria que sustentar essa área. No entanto, você tem aqui 2,38 com uma faixa interessante. Stop abaixo de 2,
Tá? Então aqui seria um risco e potencial retorno acaba sendo bem bacana, tá? Então a gente está falando aí de 250% em potencial se ele voltar para o topo de dezembro, com risco de 12%. Pô, dá 20 para 1. É um risco-retorno interessante, se você for do risco. Zilliqa, idem, mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V, mesma coisa, tá? Estudos projetos. Aave, estamos ainda um pouco longe de uma faixa de buy zone. Para mim, buy zone somente a partir de 38.2, 244, 194. Se romper topo, não abre oportunidade para o conservador, que vai estar muito perto do ponto máximo de dezembro. Tá? Então eu olharia com carinho para estas áreas aqui. 194, 244. E XRP, para finalizar. Complicado XRP, viu? Não tem um padrão claro. A gente está numa acumulação, eu não gosto desta acumulação. Já falei antes, repito, não adianta você que tem XRP virar um hater meu. Eu não gosto deste ponto. Por que eu não gosto? Porque se você comprou aqui, você chegou a ter 600% de valorização. É um ativo muito grande, 600% é muita coisa. Então pensa, você pega um ativo gigantesco, ele valoriza 600%. Você vai comprar aqui. Isso não quer dizer que ele não vai subir, tá? Eu tô falando do risco e retorno, eu não consigo justificar. E eu não consigo chegar para você e falar assim, não, esse é o melhor negócio do mundo. Além do fato da gente estar aqui, podendo formar um pseudo ombro cabeça ombro, talvez no gráfico de 2 semanas a gente tenha um ombro cabeça ombro. Tá? Feio, mas ainda existe, tá vendo? É topo descendente. Para mim, seguinte, ou você compra depois disso daqui, pelo menos numa correção $1, ou você compra depois de um pivôzão de alta. Tem que romper pelo menos 265. Aí sim, na minha humilde opinião, vale a pena. Não estou falando que vai subir, que vai cair, porque eu não faço a menor ideia. A tendência é Bitcoin acelerar, XRP acelerar. No entanto, a gente tem umas opções, tem opções muito melhores no momento, tá? Não quero dizer que XRP não é bom. É bom para quem comprou aqui, né, amigo? Você comprou aqui, meu, faz realizações pontuais e maravilha. Agora, você quer comprar depois que um monte de baleia encheu o carrinho? Eu sou um pouco chato quanto a isso, tá? Eu não quero comprar quando todo mundo quer comprar. Eu quero comprar quando ninguém quer comprar. Eu queria comprar quando tava aqui, ó. Eu não comprei, tá? Só para te falar. Não é um ativo que me agrada muito. Mas isso é questão pessoal. Se não significava que não ia subir aqui, não significa também que não vai subir aqui. Quem comprou aqui, maravilha. A minha opinião não quer dizer absolutamente nada. Eu também não vou comprar todos os ativos que vão subir, né? Infelizmente, não é assim que funciona a vida real. Então aqui, ó, ninguém queria. Ai, não, é lixo, é porcaria. Tá bom. Aí agora sobe, todo mundo queria comprar aqui. Então, lembre-se, ser contraintuitivo, se preparar, entender qual é a movimentação, isso é vital. Maravilha? Falei bastante, 33 minutos, vai, não foi tanto assim. Vamos olhar esse fechamento com carinho, com atenção e vamos olhar as oportunidades, porque tá cheio de oportunidade. Tem um bando de projeto bom que tá dando sopa. É só você saber aproveitar. E é claro, você só vai aproveitar se você tiver caixa. Dá uma olhadinha na aula de caixa infinito aqui embaixo. Se você quiser agora um contato mais próximo comigo, lá ele, para discutir estratégia, discutir planos, discutir estratégias e ter acesso aos meus planos, às minhas estratégias, minhas metodologias, ao meu portfólio, às minhas operações, quer ter acesso a diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais, Prêmio Desafio. 2 grupos fechados onde eu entrego os meus programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat, basta você enviar um oi nesse chat, o nosso time irá te responder e enviar todas as informações para você participar e para você conhecer exatamente o que a gente entrega.
a gente aguarda o seu contato. Eu volto a qualquer momento com atualizações e, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.